Devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abrace os meus irmãos neste momento e os ajude a perceber e a sentir a presença santa do Senhor neste lugar. Obrigado por essa mesa, por esse privilégio e honra de ler e conversar tua palavra. Muito obrigada porque este é o momento que o Senhor escolheu para estarmos juntos em comunhão, em unidade, ouvindo a tua voz. Então, Espírito Santo, eu estou aqui na condição de serva do Senhor. Então, me deixe ser útil na vida deles. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor completa a porção do dia de hoje na vida deles, para que nesse dia eles recebam do Senhor a estratégia para vencer os desafios desse dia, através desta serva que é testemunha do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu queria falar para vocês sobre a humildade que não envelhece. A humildade que não envelhece, não. A humildade não envelhece. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede submisso aos que são mais velhos, e todos vós, sujeitai-vos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Às vezes a gente vê esse versículo picado, né? A gente vê ele picado. Às vezes a gente vê assim com a parte dos jovens. Os jovens têm que ser submissos aos mais velhos. E isso aí é fato, ponto, e acabou. E aí a outra parte picada que a gente pega é que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas tem aí no meio algumas informações importantes para os mais velhos. Que todos devem se revestir de humildade. Não é só os jovens que têm que ser humildes. Os mais velhos também precisam ser humildes. E aqui fala que precisam revestir de humildade. Por quê? Vestir de novo, e de novo, e de novo. Revestir. Todos os dias nós precisamos revestir. A humildade, ela não envelhece. E eu queria trazer para vocês uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Já posso falar isso, né, gente? Entrei nos 50, né? Vou fazer 54 esse ano, com muita alegria, muita gratidão no meu coração, que é um privilégio, né? Que honra. A minha mãe biológica, ela faleceu com 37 anos. A minha irmã, a Zeig, faleceu acho que com 47, não chegou aos 50. Então, assim, quantas pessoas que amamos que não teve esse privilégio de envelhecer, essa honra de envelhecer, né? E ter mais de 50 é muito bom. A gente passou já por tantas experiências, né? E às vezes nos assusta o fato de já estarmos neste lugar de adultos. Porque dentro da gente, aqui no nosso coração, a gente ainda tem assim, nossos 30, nossos 20 e poucos anos. Mas o corpo já revela a nossa idade, né? Mas esse texto, ele falou muito ao meu coração e me trouxe memórias. Eu me lembro que eu não tinha uma relação muito chegada com a minha mãe. A minha mãe que me criou, a minha mãe de criação, minha mãe adotiva, que é a irmã da minha mãe, ela é minha tia, ela que me criou. E eu lembro que eu tinha uma relação muito boa com ela, mas não era uma relação muito de perto, muito íntima, porque tinha uma distância assim, de idade, né? Tinha um distanciamento entre nós duas, e na adolescência isso foi restaurado, isso foi resgatado. Por isso que é importante você mandar seus filhos para congressos, para acampamentos, porque ainda mais adolescentes, né, é a fase que eles tomam decisões que são importantes para o resto da vida. E as decisões que eu tomei na minha adolescência, eu vivo o resultado delas até hoje na minha caminhada de fé. Então, em um dos congressos que eu fui, não vou me lembrar, a esposa de um pastor estava falando só para as meninas. E aí ela disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim: você tem vontade de receber um abraço da sua mãe? Você tem vontade de deitar no colo da sua mãe? Você tem vontade de contar as coisas da sua vida para sua mãe? Mas você tem essa barreira? Aí ela falou assim: olha,
deixa eu falar, a pessoa quando ela é mais velha, ela tem mais dificuldade de mudar. Talvez ela nunca mude. Mas para vocês que são mais jovens, é mais fácil. É mais fácil vocês mudarem de opinião. É mais fácil vocês buscar essa proximidade do que uma pessoa mais velha. E aí, eu lembro que foi nesse congresso que eu aprendi aquela música que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza que eu leve amor, onde há ódio, perdão, para que eu... Vocês entenderam a mensagem? É que eu não vou lembrar, faz muito tempo, gente. Mas foi a primeira vez que eu aprendi essa canção, a começar em mim, quebra corações. E eu tinha ali, acho que eu tinha uns 13 a 14 anos, e eu fui muito quebrada com essa música, e eu cheguei do congresso, assim, pronta para me vestir de humildade e quebrar uma barreira que eu tinha com a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito amorosa, sempre foi muito carinhosa, mas assim, como ela não recebeu, foi uma vida de muita dureza, ela não tinha esse costume, né, E aí eu conversei com ela sobre isso. E a partir daquele momento, a minha relação com a minha mãe mudou muito, ficou próxima, sabe? A gente ficou assim, bem próxima. Eu deitava no colo dela, eu abraçava ela, e aí foi só bênção, só bênção. Mas isso me trouxe uma reflexão na época. Eu pensei, quando eu for mais velha, eu me lembro que eu saí desse congresso e tomei essa decisão. Eu falei assim, por que a pessoa mais velha tem mais dificuldade de mudar? Aí eu tomei essa decisão, quando eu for mais velha, eu não vou querer ser assim. Quando a idade chegar, eu vou querer ter um coração flexível. Eu lembro disso. Por que velho tem que ser tão duro? Por que a pessoa mais velha tem que ser tão difícil de mudar? Por quê? E essa música que eu aprendi fala assim, a começar em mim, quebra corações. E o coração pode ser quebrado, pode ser flexível em qualquer idade. Em qualquer idade pode ter esse coração flexível. E essa flexibilidade do coração humano, ela pode ser concedida pelo Espírito Santo a partir de um coração disponível a ser flexível. Sabe, a humildade, ela não envelhece. E esse texto não está falando só de jovens ser submissos aos mais velhos. Fala que todos vós sujeitai-vos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Então, não é só os jovens que precisam aprender com os velhos. Não vamos falar de velho, né, gente? Com os sábios, com as pessoas com mais experiência. Porque às vezes fala velho, dá a impressão que não serve para mais nada, né? A gente tem dá essa impressão, mas não é. O velho, pelo contrário, a pessoa idosa na Bíblia, ela é considerada como alguém que ainda pode dar muitos frutos. E aí a Bíblia frequentemente, ela nos mostra, nos revela o quanto que nós precisamos nos sujeitar aos mais jovens também. A Bíblia mostra Samuel exortando, através de uma palavra que ele recebe de Deus, exortando o chefe dele, que era Eli. Trouxe uma exortação para Eli e Samuel era uma criança. Davi enxergou o que um exército experiente em batalhas não conseguia enxergar sobre a questão de Golias. O rei Josias, ele se tornou rei aos 8 anos. E esse jovem promoveu uma reforma espiritual no povo de Israel. Timóteo era jovem, bem jovem, e foi ensinado por Paulo para liderar e ensinar uma igreja inteira, onde tinha mistura de gentios e judeus, né, ali. A sabedoria, ela é distribuída, não é por idade, é por corações disponíveis. Sabe? Então, eu tive esse insight, essa chave virada, sei lá, como que você quiser
Na minha adolescência eu decidi isso, que eu queria ser uma eterna aprendiz. Sócrates fala, né? Só sei que nada sei. Einstein fala assim, tem uma frase de Einstein que fala assim, quanto maior o ciclo que nós sabemos, mais borda existe que nós ignoramos. Quanto maior o ciclo de coisa que nós aprendemos, mais existe borda nesse ciclo que a gente ignorou e a gente não percebeu. Os velhos, nós, os adultos, que agora estamos na condição de adultos, nós podemos ensinar aos mais jovens o que é um coração que vale a pena ser fiel a Deus, a fidelidade, a perseverança, a caminhada com Deus como é, né? Porque muitas das coisas que os jovens estão vivendo ou viverão, nós já vivemos. E a gente pode ensiná-los perseverança, fidelidade, uma caminhada com Deus, que vale a pena demais. Mas os jovens, em contrapartida, pode nos ensinar uma nova perspectiva das coisas. Olha quantas coisas novas estão aparecendo, que a gente não tem ideia do que fazer, e às vezes não temos a humildade de reconhecer que não sabemos, que precisamos aprender. Vem aqui me ensinar. Não sei mexer com isso e tal. Sendo que o jovem pode nos ensinar, né? E os jovens também podem trazer para nós uma disposição que a gente não tinha. Uma energia diferente, uma perspectiva diferente. Pode também trazer criatividade. Porque às vezes a gente está estacionado, né? E aí a gente às vezes se acomoda. E o jovem vem com energia, com disposição, com sensibilidade, com perspectiva nova. Na verdade, o pano de fundo desse texto é a unidade. A unidade é muito importante. Semelhantemente vós, jovens, sede submisso aos que são mais velhos, e todos vós sujeitai-vos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Quem acha que já sabe tudo? Quem acha que uma criança não tem capacidade de ensinar você? Porque é uma criança, o que uma criança sabe da vida? Quando você tem um coração disponível, Deus derrama graça, Deus derrama sabedoria. Por que o velho é difícil de mudar, gente? Porque não quer que o coração seja quebrado. Acha que já foi quebrado o suficiente, que já tem experiência suficiente. Quantas vezes, às vezes fala assim, nossa, Fernanda, então você tomou essa decisão e você nunca teve o coração resistente ao aprendizado? Claro que tive. Por que vocês acham que Pedro está falando assim, revestível de humildade? Porque a gente precisa vestir de humildade toda vez que aparece algo que confronta o nosso ego, o nosso orgulho. Teve muita coisa que eu achei que eu já sabia o suficiente, que eu não precisava aprender sobre aquele assunto. E quando eu sentei para ver, eu vi que o assunto tinha mudado. Às vezes você fala assim, Fernanda, vamos fazer esse curso aqui. Mas eu já sei tudo sobre isso aqui. Eu já fiz tantos cursos sobre isso aqui, eu já sei sobre isso aqui. E aí eu vou, de tanta pessoa insistir, eu fui. E aí eu descubro que tudo que eu aprendi era só uma parte, mas não era o todo. A gente nunca sabe de tudo. Nunca, por mais que a gente tenha experiência de vida. Por isso que a sabedoria, Deus resiste a soberbos. Por que você é mais difícil de mudar porque você é velho? Porque você é mais experiente? Porque você é idoso? Porque o seu coração está soberbo. Você não se veste de humildade. Na minha cabeça infantil, de criança, né, de adolescente, eu achava que as pessoas que eram mais velhas, elas iam se tornando mais santas e iam pecando menos. Às vezes eu olhava para minha mãe assim, eu falava, minha mãe acho que nem peca. Mas minha mãe passava o dia inteiro lendo a Bíblia, orando. Eu falava, acho que minha mãe nem peca mais. Eu lembrei de uma frase que um irmão meu falava. Esse irmão meu já é falecido, Paulo. Eu lembro que ele falava uma frase da minha mãe que a gente ria muito. Às vezes ele chegava em casa, minha mãe estava lendo a Bíblia. A gente sempre chegava em casa, minha mãe estava lendo a Bíblia. Então. Aí teve uma vez que ele ficou tão bravo com a minha mãe, não sei por que ele ficou bravo. Ele, mãe, você tá querendo... mãe, você tá passar do céu, mãe? Ou seja, você vai ficar tão santa, santa, santa que nem no céu
vai te caber tanta santidade. Mas na verdade hoje, né, com mais maturidade, eu sei que a minha mãe ainda não era uma pessoa sem pecados. Não era uma pessoa... ela tinha também falta de sabedoria em algumas coisas. Mas a minha mãe, por ter uma intimidade muito grande com Deus, com o passar dos anos, ela foi adquirindo uma sabedoria, um entendimento muito grande sobre as coisas, uma humildade, mas ainda tinha coisas nela que eram resistentes, né, que eram difíceis. Então a idade, ela não traz para você sabedoria. Ela pode trazer para você orgulho e pode endurecer seu coração. O velho, a pessoa idosa, a pessoa experiente, que ela está conectada com a presença de Deus que está dentro dela, ela tem um coração ensinável. Ela não é difícil de mudar. Igual eu cheguei numa idade onde hoje eu estou numa idade onde os meus filhos já estão adultos. Eu posso tomar as decisões que eu quiser, sem falar nada com eles. Mas eu quero, sabe? Eu não quero ficar neste lugar onde a pessoa mais experiente é mais difícil de mudar. Eu quero me revestir todas as manhãs de humildade. Eu sei que no final das contas, tudo que eu decidi sobre a minha vida é uma escolha que eu preciso fazer sobre mim. Mas você entende que a pessoa que ela é experiente, que ela é de mais idade, todas as escolhas que você faz, seus filhos vão ter as consequências dessas escolhas. Tem uma regra no direito que diz assim que você pode deixar herança para os seus filhos, eles herdam a herança. Mas se você deixar dívida, eles também vão herdar essas dívidas. Muitas vezes nós chegamos numa idade que a gente alcança uma sabedoria e aí a gente acredita que não precisa pedir opinião dos filhos para nada. A gente não precisa pedir conselho de ninguém, porque afinal de contas nós somos adultos. Mas a Bíblia diz que no conselho tem sabedoria. E aqui está falando que quando eu me sujeito aos meus filhos, quando eu me sujeito aos mais jovens, quando eu quero saber a opinião deles, quando eu tenho um coração ensinável, Deus vai derramar graça, porque não tem soberba. Não tem soberba. E esse texto está falando de unidade. Quando eu escuto o mais jovem me ouve, existe aí uma unidade. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. E aí nessa unidade nós revelamos Jesus para o mundo. Muitos querem pregar a palavra, muitos querem um microfone, muitos querem uma plataforma. Mas Jesus, na oração dele sacerdotal, que é uma oração mais comprida que Jesus fez na Bíblia, inclusive nessa oração, se você for ver lá, Jesus orou até por você, por mim. Ele diz assim, em João 17, 21, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A maneira mais simples e a maneira mais eficaz de revelar Jesus para o mundo é através da unidade. Mas se a igreja de Cristo, cada um quiser ir por sua própria mente, por sua própria cabeça, ou às vezes também tem a pessoa que fala assim, não, eu não sou de religião, eu sou desigrejado. A igreja é muito importante, gente. A comunhão dos santos é muito importante, porque Deus derrama bênção, derrama vida. De certa vez, Moisés, ele estava orando pelo povo que estava em guerra e ele estava cansado. Alguém coloca uma pedra embaixo para ele sentar e um segura o braço dele do outro, o outro segura do outro lado, dando suporte, porque quando Moisés levantava a mão para orar, o exército ganhava a guerra. Se ele abaixasse a mão, o exército perdia a guerra. Então ele tinha que orar o tempo inteiro com a mão para cima. E aí vieram os irmãos dar o suporte. A igreja é o suporte para a sua vida, para as suas dificuldades. Quando você não dá conta, tem um irmãozinho que vem e te ajuda. E aí Deus derrama bênção, derrama vida. A unidade. Você só tem com o outro, você precisa do outro para ter unidade. Tem gente que fala assim, minha igreja é online, eu participei online. Você precisa ter ali aquele contato, aquela convivência, porque é na comunhão dos santos que Deus derrama bênção, que Deus derrama vida. E Jesus é revelado para o mundo. Hoje a pessoa quer ficar sozinha, querendo ser famosa, querendo viralizar, mas sozinho. É a unidade
que revela Jesus para o mundo, que é a resposta que o mundo precisa para sair das suas dores de alma, prisões de alma, que liberta. Não estou dizendo que não é importante você pregar, você ter plataforma, você ser famoso, você viralizar, mas existe algo simples que você pode fazer, que é se revestir de humildade todos os dias, ter um coração disponível para aprender, para ser quebrado, para começar em você uma unidade, para revelar Jesus para o mundo. Porque não existe nada melhor, tem até uma música do que ser amigo de Deus, do que ser íntimo de Deus. E nos vestir de humildade, nos revestir de humildade, nos aproxima de Deus, nos coloca exatamente no lugar de comunhão, de unidade, onde que é a nossa vida, às vezes sem dizer uma palavra, revela Jesus. A humildade não envelhece. Nós precisamos nos revestir de humildade, todos nós. Não é só o jovem que precisa ser humilde. Nós vamos envelhecendo e vamos endurecendo o nosso coração. Quando a gente descobre que muitos dos conselhos que a gente dá, muitas das ideias que a gente dá, os mais jovens, eles ouvem, seguem e dá certo, porque você está na condição de adulto. Mas você também precisa entender que o seu coração não pode endurecer com a idade. Você precisa conversar com seus filhos sobre decisões importantes que no final você vai ter que decidir, mas eles vão colher as consequências das escolhas que você fez. Então aprenda com seus filhos. Não importa a idade, eles têm muito para trazer para a sua vida. Não vai endurecendo seu coração. Que história é essa que é mais fácil um jovem mudar do que um velho? Isso é conversa do mundo. Isso é conversa das pessoas que quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, ele derrama humildade no seu coração, derrama graça. Você fica molinho, não tem nada de ficar duro, endurecido. Por exemplo, o nosso corpo também vai endurecendo, né? A gente vai ficando mais velho. Mas o que faz? O movimento. Precisa movimentar, caminhar, fazer musculação. Porque se a gente não faz nada, a gente vai realmente enrijecendo. E junto com o nosso corpo, a nossa alma. Mas existe uma resposta que a gente pode dar para essa rigidez. E se chama intimidade com Deus e um coração rendido e ensinável. Por que uma criança pode mudar mais depressa que um jovem, que uma pessoa de mais idade? Porque nós vamos ficando soberbos. Vamos ficando cheios de orgulho. E chegar na idade que você chegou é um privilégio. Nem todos chegarão, nem todos chegaram. Mas você chegou. Então se reveste de humildade, porque você está aqui nesse mundo, porque você teve um Deus que te conservou a vida e que te manteve aí respirando. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, todos nós precisamos nos sujeitar uns aos outros e revestir o nosso coração de humildade todos os dias, para que o mundo saiba que nessa unidade que a gente tem um com o outro, de respeito, de unidade, de reconhecer que tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente precisa aprender com as pessoas mais jovens. Nessa unidade, nós vamos revelar Cristo para o mundo. Porque Ele resiste aos soberbos. Por isso que às vezes tem muitas pessoas idosas, deprimidas, encolhidas, porque estão soberbas, estão presas ali em um coração endurecidos. E Deus te convida para ainda dar muito fruto, porque a idade não limita você, não impede você de ser uma pessoa produtiva, criativa. Tem muito jovem aí para ensinar para você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que achamos que é o outro que precisa mudar. E que nós não alcançamos a perfeição, mas já alcançamos um nível de sabedoria que nos dá a segurança de ter um coração que não precisa mudar. Isso não é verdade, isso é uma mentira de Satanás. Nós precisamos mudar sim todos os dias, nós temos o que aprender, nós temos o que entender sobre coisas que não temos ideia do que fazer. Porque nós não sabemos tudo, a idade não traz pra gente o conhecimento total de tudo, toda uma vida. Nós estamos aqui com o nosso coração disponível
e sensível para ouvir a tua voz, através de quem o Senhor nos enviar para nos ensinar. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus maravilhoso, derramado na cruz do Calvário, eu tenho autoridade no Espírito Santo para ministrar cura sobre você. E eu ministro cura agora. Seja curado por toda doença do seu corpo e toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Um cheiro.